Contos budistas. Bacia suja. Era uma vez um príncipe chamado Siddhartha. Ele tinha um filho chamado Rahula. Embora tenha nascido príncipe, Siddhartha percebeu que na vida ninguém pode escapar da velhice, doença, morte e renascimento. Um dia, ele decidiu deixar os confortos do Palácio Real para se tornar um renunciante. Ele estava determinado a partir em busca de respostas para transcender a vida e a morte. Após 6 anos de meditação, ele despertou e percebeu as leis naturais do universo. A partir de então, ele foi referido como Buda Shakyamuni, ou o Buda. Depois que o príncipe Siddhartha se tornou o Buda, seu filho Rahula seguiu seus passos, se tornando um monge noviço. O professor de Rahula era Shariputra, conhecido como um dos principais discípulos do Buda, principalmente em sabedoria. Na adolescência, Rahula ainda tinha hábitos travessos e brincalhões. Além disso, quando adolescente, esses hábitos estavam se mostrando difíceis de remediar. Vivendo em um ambiente bastante rígido, não havia jogos ou diversões que pudessem manter Rahula entretido. Então, muitas vezes, ele criava suas próprias diversões e distrações. Um de seus jogos favoritos para passar o tempo era enganar as pessoas toda vez que elas perguntavam a ele aonde estava o Buda. Por exemplo, se o Buda estivesse na floresta praticando, Rahula dizia que o Buda estava meditando à beira do rio. Se o Buda estivesse no mosteiro instruindo os discípulos, ele apontava na direção oposta, geralmente para algum lugar distante, dizendo para as pessoas que o Buda havia saído para propagar o Dharma. Ele se alegrava ao ver as pessoas indo a todos os lugares à procura do Buda. É claro que, procurando em todos os lugares errados, eles nunca encontrariam o Buda. Rahula então ria deles, pensando que eram tão bobos. Depois que o Buda ouviu sobre as travessuras de Rahula, ele pensou em uma maneira de ensinar-lhe uma lição. Um dia, o Buda pediu a Rahula que enchesse uma bacia com água para que pudesse lavar os pés. Depois de lavar os pés, o Buda disse a ele: "Rahula, beba desta água." Rahula respondeu: "Esta água está suja agora. Depois de ter sido usada para lavar os pés, não pode ser bebida." O Buda então disse: "Rahula, suas palavras são tão sujas quanto esta água. Ninguém pode suportar ouvi-las." Rahula agora estava com medo e rapidamente levou a bacia para jogar fora a água suja. Quando ele voltou, o Buda disse: "Agora pegue esta bacia e coloque arroz nela." Rahula franziu a testa e respondeu: "A bacia foi usada agora há pouco para lavar os pés. Ainda está suja. Não podemos colocar comida nela." O Buda disse: "Rahula, sua mente é como esta bacia suja. Não importa quão bom seja o Dharma, nada disso pode entrar em sua mente." Rahula começou a sentir vergonha. O Buda olhou para a bacia e de repente a chutou. A bacia bateu na parede e se partiu em pedaços. O Buda então perguntou: "Rahula, você valorizaria uma bacia quebrada?" Rahula então disse:
Buda, uma bacia usada para lavar os pés não tem valor. Mesmo que esteja quebrada, isso realmente não importa. O Buda então respondeu a Rahula: sua atitude é como esta bacia. Suas palavras e mentiras não são valorizadas e apreciadas pelas pessoas. Ninguém vai te respeitar e ninguém vai se importar com você. Rahula, ao ouvir o ensinamento do Buda, desatou a chorar e disse: sinto muito, prometo nunca mais mentir. A partir de agora, vou me concentrar na minha prática. Depois daquele dia, Rahula praticou diligentemente e acabou se iluminando. Ele passou a ser conhecido como o principal entre todos os discípulos do Buda por ânsia de aprender. Esta história destaca um exemplo de como os pais podem ensinar seus filhos. Se as crianças não receberem educação adequada em seus anos de formação, os hábitos que acumularam serão levados para a idade adulta. Como nessa história, o hábito de mentir de Rahula teria continuado ou piorado se o Buda não tivesse lhe ensinado uma lição. O ato de mentir pode eventualmente levar a um comportamento criminoso, tornando-se uma fraude ou até mesmo a pessoa um vigarista. O Buda usou a analogia da bacia para ensinar Rahula. Ele não o repreendeu nem o reprimiu. Em vez disso, o Buda foi paciente ao explicar por que mentir não é aceitável. Embora o Buda desejasse ensinar uma lição a Rahula, ele estava muito ciente da dignidade e autoestima de Rahula. Ele foi capaz de habilmente levá-lo a reconhecer seus maus hábitos e inspirá-lo a mudar a si mesmo e perceber sua verdadeira natureza. Assim como o venerável mestre Xing Yin diz: não mentir é confiável, e a confiança traz riqueza. Falar palavras amorosas e ternas é compaixão, e a compaixão traz virtudes e méritos.